Graça e paz através de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Nós estamos iniciando nesta semana a lição de número 9. O tema da nossa lição é a morte de Jesus, discipulado cristão, baseado na revista da CPAD, Discipulando, primeiro ciclo. Eu sou Jailson Vieira, eu sou diácono da Assembleia de Deus Bela Vista, Congregação Jardim Maraponga. Nós vamos orar nesse momento. Pai bendito, misericordioso, maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, nós te clamamos para que o Senhor nos conceda sabedoria ao falar e sabedoria para ouvir, compreender o que vai ser transmitido nesse momento, para que o significado da morte de Cristo seja bem claro nas nossas vidas e que promova, Pai, a verdadeira transformação das nossas vidas. Cada pessoa que nos ouvir, que ela seja abençoada, Pai, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Antes de começar a lição, eu quero explicar a vocês as divisões do dia segundo o calendário romano. Os romanos, eles dividiam a parte clara do dia em 4 períodos e a parte escura em 4 períodos. A partir das 6 horas da manhã, eles começavam a contar as horas. Então, de 6 horas da manhã até as 7 da manhã é a primeira hora. De 7 da manhã às 8 é a segunda hora. De 8 às 9 é a terceira hora. De 9 às 10, a quarta hora. De 10 às 11, a quinta hora. E de 11 às 12, a sexta hora. De meio-dia às 13 horas é a sétima hora. De 13 horas às 14 horas é a oitava hora. E de 14 horas até as 15 horas é a nona hora. De 15 horas às 16 é a 10ª hora. De 16 a 17 é a 11ª hora, ou a 1ª hora. E de 17 a 18 horas é a 12ª hora. A partir das 18 horas, eles dividiam a noite em 4 divisões. De 18 horas até as 20 horas, 21 horas, eles chamavam de primeira vigília. É um período de 3 horas, de 18 horas até as 21 horas. De 21 horas até as 24 horas é a segunda vigília, mais 3 horas. De 0 hora ou 24 horas até as 3 da madrugada é a terceira vigília. E de 3 da madrugada até as 6 da manhã é a quarta vigília. Amém? Eu estou explicando isso porque na leitura que nós vamos fazer, ele vai falar de 2 horas, 2 momentos. Né? Então, vocês vão entender agora o que a gente vai ler. A lição 9 é a morte de Jesus. A morte de Jesus corresponde à lição 9 da revista Discipulando, ciclo 1. Então, está tudo equivalente agora. Texto bíblico base. Se baseia no Evangelho segundo Marcos, capítulo 15, versículos do 33 ao 40. Diz assim: Chegada a hora sexta, ou seja, meio-dia, 12 horas, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, 15 horas. A hora nona, 15 horas, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali ouvindo isto diziam: Vede,
clama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Deixa, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé. Glória a Deus. Os objetivos da aula. O primeiro objetivo é explicar a necessidade da morte de Cristo. O segundo, esclarecer o significado da mensagem da cruz. E o terceiro, traduzir o valor do sacrifício de Cristo no processo da redenção de todas as coisas, e principalmente da humanidade. Lição 9, a morte de Jesus. Nós vamos explicar a lição a partir de 3 tópicos. A necessidade da morte de Cristo. O segundo tópico, o significado da cruz. E o terceiro tópico, na morte de Cristo, nossa redenção. Primeiro tópico, a necessidade da morte de Cristo. Nós vamos entender por que foi necessário Cristo morrer. Primeira coisa que nós temos que entender é que com o pecado veio a morte. A morte é consequência direta do pecado. Está escrito na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida. Se Cristo nos deu vida, é porque nós estávamos mortos. E essa é a chamada morte espiritual. A pessoa está viva fisicamente, mas o espírito está desligado de Deus. Então, Cristo nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Em Gênesis capítulo 2, versículo 17, antes de acontecer o pecado, Deus deu esta advertência: Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A morte espiritual experimentada pelo homem ao desobedecer à ordem divina provocou a morte física. Por isso que Paulo declara, porque o salário do pecado é a morte. E em Apocalipse, capítulo 20, versículo 14, está escrito: Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo, que é a morte eterna. Então, recapitulando, quando o homem desobedeceu a Deus, ele morreu espiritualmente. Todo homem que morre sem confessar Cristo, fisicamente, está condenado à morte eterna, à separação ou banimento eterno de Deus. Então, todos nós já nascemos condenados ao pecado e à morte. O pecado provocou uma ruptura, uma quebra, uma separação entre Deus e a humanidade. O pecado afastou o homem de Deus. Está escrito na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte,
muito mais os que recebem a abundância da graça do dom da justiça. Reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. A ofensa que o homem causou ao pecar no jardim do Éden provocou a ruptura com Deus. Porém, Deus providenciou vários meios de reconciliação. Está escrito na carta aos Hebreus, no capítulo 1, nos versículos 1 e 2. Havendo Deus outrora falado, como foi que Deus falou? Muitas vezes e de muitas maneiras. A quem? Aos pais. Por quem? Pelos profetas. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Finalmente chegou Cristo, a perfeita revelação de Deus para nós. No Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 17, está escrito: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Em Hebreus capítulo 1, versículo 3, está escrito a respeito de Jesus Cristo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Por meio de Jesus Cristo, foi feita a restauração entre Deus e a humanidade. Após a queda, Deus providenciou um sistema transitório para que o homem se aproximasse dele. No livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 21, o Senhor já apontava para esse sinal. Está escrito: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Esse foi o meio que Deus providenciou para promover a aproximação para a humanidade. Posteriormente, está escrito no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 22, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, a lei e os sacrifícios associados à lei foi o meio que Deus providenciou a aproximação para a nação de Israel. Apesar de Deus ter providenciado este sistema, a condição do pecador diante de Deus não mudou. Por quê? No livro de Hebreus, na carta de Hebreus, capítulo 7, versículos 18 e 19, está escrito: portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Havia necessidade de um sacrifício único e eficaz. Se os sacrifícios da antiga aliança eles eram incapazes de promover a verdadeira reconciliação com Deus, Deus providenciou um sacrifício único e eficaz. Está descrito na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre quantos sacrifícios?
um único sacrifício pelos pecados. Assentou-se à destra de Deus. Enquanto na lei os mesmos sacrifícios eram oferecidos ano após ano, Jesus Cristo ofereceu para sempre um único sacrifício pelos nossos pecados. Se por Adão entrou o pecado no mundo, por Jesus entrou a vida. Paulo, quando escreveu aos Romanos, no capítulo 5, versículo 18, ele declarou: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Cristo, ao encarnar, nos mostra que a obediência ao Pai era o princípio para promover a reconciliação com Deus. No Evangelho, segundo João, capítulo 6, versículo 38, está escrito: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Marcador 1. Qual a necessidade de Cristo morrer na cruz? Glória a Deus. O significado da cruz. A palavra da cruz é loucura e, ao mesmo tempo, poder. O paradoxo do Evangelho. Paradoxo são duas coisas extremas. Aí esse paradoxo está descrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Loucura era um dos diagnósticos mais sombrios da antiguidade, pois tirava a pessoa do convívio da família, submetendo-a a um estilo de vida extremamente precário e sofrido. Esse comentário é da revista Discipulando, século 1. E o poder é um dos maiores desejos da humanidade débil. A cruz, ele provoca esses dois sentimentos: loucura para os que se perdem e poder para os que são salvos. 2.2. Escândalo para os judeus. A cruz era escândalo para os judeus. Para o judeu, ser morto na cruz era símbolo de maldição. Isso vem lá do Antigo Testamento e Paulo repete na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Outro motivo da cruz ser escândalo para os judeus. A expectativa judaica do Messias não correspondia à realidade do Messias. Os judeus esperavam um Messias diferente do que Jesus mostrou ser. Está descrito no Evangelho segundo João, capítulo 12, versículo 34. Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Por tudo isso, porque a cruz era uma maldição, porque Jesus se dizia Messias e foi morto numa cruz, por tudo isso, os judeus escandalizavam-se. A cruz de Cristo era uma causa de tropeço, era uma ocasião de ofensa em Cristo. Por isso que Paulo
Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 23, ele diz: Nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Para um judeu, uma pessoa que morria na cruz jamais poderia salvar alguém, pois uma pessoa que morria na cruz era um amaldiçoado. Qual é o significado da cruz para os gentios? O maior problema, ou gregos, né? Gentios ou gregos, em relação aos gentios era a cruz. Para os gregos, a cruz era a maior tolice, porque eles enfatizavam a sabedoria. Eles escarneceram da cruz. Pastor Hernandes Dias Lopes. Outro motivo da cruz ser loucura para os gregos. Os gregos acreditavam no dualismo filosófico. O corpo era mau e o espírito era bom. Não haveria nenhuma possibilidade de Deus ter encarnado. Ora, se Deus era um espírito superior, como ele se rebaixaria tornando-se homem? Então, na mentalidade grega, não cabia, não tinha sentido Deus se tornar carne, Deus se tornar humano. E muito menos ele morrer crucificado. Desta maneira, Paulo pregava Cristo crucificado tanto para judeus quanto para gentios. E aí nós entendemos o poder do Espírito Santo na vida das pessoas. Paulo prega para os judeus se convertem. Paulo prega para os gentios se convertem. Como é que a pessoa passa a crer numa coisa que naturalmente na cultura deles eles não entendem? Nós só podemos entender a conversão a partir da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Quando a palavra é pregada aos judeus, mesmo não acreditando que Jesus era o Messias ao morrer na cruz, o Espírito Santo transformava a mente e o coração daqueles homens para que eles se tornassem crentes, assim como Paulo se tornou. Amém? Segundo marcador, o que significa a cruz para os judeus e para os gentios? Glória a Deus. Terceiro tópico, na morte de Cristo, nossa redenção. Cristo, ao morrer, promoveu a nossa redenção. E esse terceiro tópico tem três subtópicos muito interessantes. A morte de Cristo, ela nos livrou da tentação de querermos nos auto-salvar. A salvação na maioria dos sistemas religiosos, como é que é? A salvação acontece por mérito. Agora, a salvação nas Escrituras Sagradas. Em Efésios capítulo 2, versículo 8, Paulo descreve: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Nas Escrituras Sagradas, a salvação não é um mérito, é dom de Deus. Cristo cumpriu todas as exigências do sistema sacrificial, garantindo-nos salvação. Pelo lado da lei, ele cumpriu toda a justiça. Mateus capítulo 3, versículos do 13 ao 15. Pelo lado humano, ele em tudo foi tentado, porém não pecou, demonstrando que o casal progenitor poderia ter resistido à tentação a que foram submetidos. Em Hebreus capítulo 2, versículo 18, está escrito: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Em Hebreus capítulo 4, versículo 15, está escrito: porque nós temos sumo sacerdote, porque não temos
sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Finalmente, a salvação é uma graça de Deus. A salvação nunca acontece por méritos próprios, pois somos pecadores. Só um Deus santo e misericordioso pôde nos salvar. A morte de Jesus Cristo na cruz, ela nos livra da tentação de querermos ser Deus. O grande pecado da humanidade sempre foi querer ser como Deus. Foi a proposta que a serpente ofereceu à mulher. E está escrito no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Após pecar, a humanidade ficou bruta, perdendo a sensibilidade humana. Cristo continuou amando apesar de ser perseguido, traído e morto. Está escrito no Evangelho, segundo Lucas, capítulo 23, versículo 34. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Ser santo não significa tornar-se um Deus, mas justamente o contrário. É vivermos na condição humana da forma como o Criador projetou-nos para que fôssemos. Na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 17, Paulo nos declara: E tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Cristo é o nosso verdadeiro exemplo de perfeição. Em Efésios capítulo 4, versículo 13, está escrito: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, a morte de Cristo, a redenção que a morte de Cristo nos proporcionou, ela nos livra de nós querermos ser Deus, mas ela nos leva a nos aproximar de Deus por intermédio de Jesus Cristo, que é o nosso verdadeiro exemplo de perfeição. E, finalmente, a morte de Cristo nos livra da tentação de acharmos que somos bons. A geração antediluviana degenerou-se. No livro de Gênesis, capítulo 6, versículos 11 e 12, está descrito: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido seu caminho na terra. Paulo fala de uma constante luta em seu interior que pendia sempre para o mal. Em Romanos capítulo 7, versículos do 17 ao 20, Paulo revela a nossa natureza pecaminosa e a luta que nós temos diariamente para vencê-la, pelo poder que o Santo Espírito nos concede. Está escrito: neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne,
não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Cristo nos salvou, ele nos salvou sem que praticássemos o bem, ou mesmo fôssemos bons. Em Romanos capítulo 5, versículo 8, está escrito: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Assim, a bondade deve fluir de nossa vida como resultado de termos acolhido o Evangelho e de sermos imitadores de Cristo, como está escrito na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. As boas obras, elas evidenciam que somos salvos. Está escrito na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém, meus irmãos? Então, a morte de Cristo, recapitulando, nos livra de três coisas. A primeira é que nós não somos capazes de salvar a si mesmos. A salvação é um dom, é uma graça de Deus por intermédio da morte de Jesus Cristo. A morte de Cristo nos livra da tentação de querermos ser Deus. Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, com o objetivo de nós sermos obedientes a Ele. Deus está criando uma nova humanidade em Jesus Cristo, que está mostrando para o mundo em trevas, para o mundo pecador, que nós somos capazes de viver neste mundo e sermos obedientes ao nosso Deus. E, finalmente, a morte de Jesus Cristo nos livra de acharmos que nós somos bons. Bom é Deus. Nós somos pecadores que fomos redimidos pela graça e pela misericórdia de Deus, concedida a nós pela morte de Jesus na cruz do Calvário. Finalmente, o marcador 3, de quais 3 tentações a morte de Cristo nos livra. E a conclusão: a morte na cruz do Calvário é a maior demonstração de poder de Jesus Cristo. Ele voluntariamente entregou sua vida e deu autoridade a alguém para executá-la. Jesus percorreu o caminho que todo ser humano faz: nascer, crescer, desenvolver-se e morrer. Mas a diferença, sem nunca ter desobedecido ao Pai. A vitória de Cristo é a certeza da nossa fé, como está escrito no Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Pai bendito, misericordioso, eterno, maravilhoso e todo-poderoso. Nós cremos pela tua palavra que foi revelada e explanada, que a morte na cruz nos salvou e nos salva de todas as tentações que o homem natural é submetido. Nós passamos e nós iremos passar por tribulações,
mas em todas estas ocasiões, nós queremos estar na tua presença. Como Cristo falou, tenhamos bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. E João completa nos dizendo: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, nesta semana, nós abençoamos cada irmão e cada irmã que irá ouvir esta aula, Pai. Que sejam para o engrandecimento, para a fé e para o fortalecimento do teu nome na vida dos meus irmãos. No nome santo de Jesus, nós te agradecemos por esse maravilhoso momento. Em nome de Jesus. Amém.